Nas montanhas do interior de Minas Gerais, uma floresta sussurra segredos que desafiam tudo o que pensávamos saber sobre recuperação ambiental. Árvores imponentes, de mais de 20 metros, se erguem onde antes só havia solo árido e pedras quebradas. Pássaros cantam melodias complexas entre galhos que filtram a luz dourada da manhã. O ar vibra com o zumbido de insetos polinizadores e o farfalhar de pequenos mamíferos entre a vegetação densa. Mas esta não é uma floresta comum. Cada árvore, cada arbusto, cada flor silvestre que compõe este ecossistema vibrante nasceu de algo que a sociedade considerava lixo. Cascas de maracujá descartadas. Esta é a história de como o desperdício se transformou em vida, como a negligência deu lugar ao milagre e como a natureza provou, mais uma vez, sua capacidade infinita de regeneração. No ano de 2003, a pequena cidade de Serra do Cipó, no interior mineiro, vivia um momento de prosperidade inesperada. A Tropical Frutos do Brasil, uma processadora de polpas e sucos, havia se instalado na região, atraída pela abundância de frutas tropicais cultivadas pelos pequenos produtores locais. Entre todas as frutas processadas, o maracujá era disparado o mais problemático. Para cada tonelada de polpa de maracujá produzida, a fábrica gerava quase 2 toneladas de cascas. Espessas, resistentes à decomposição e com um aroma intenso que atraía moscas e outros insetos, essas cascas se acumulavam em ritmo alarmante. Diariamente, caminhões precisavam remover montanhas do material para aterros distantes. Um processo caro e ambientalmente questionável. Dr. Marina Santos, engenheira ambiental recém-formada pela UFMG, foi contratada pela empresa exatamente para resolver esse dilema. Aos 28 anos, com mestrado em recuperação de áreas degradadas, Marina via nos resíduos não um problema, mas uma oportunidade esperando para ser descoberta. A poucos quilômetros da fábrica, estendia-se uma das paisagens mais desoladoras da região, a antiga área de extração de minério de ferro da mineradora Itacolomi. Por mais de 4 décadas, máquinas gigantescas haviam escavado, dinamitado e removido camadas inteiras de solo e rocha, deixando para trás um cenário que lembrava a superfície lunar. Crateras profundas cortavam a paisagem como feridas abertas. O solo remanescente, compactado pelo peso de equipamentos pesados, era praticamente impermeável. A vegetação nativa havia desaparecido completamente, levando consigo toda a vida selvagem que dependia dela. Nem mesmo as espécies mais resistentes conseguiam se estabelecer naquele ambiente hostil. As chuvas intensas do verão mineiro criavam enxurradas que carregavam o pouco solo fértil que ainda restava, deixando apenas cascalho e argila estéril expostos ao sol escaldante. No inverno, ventos secos levantavam nuvens de poeira que se espalhavam por quilômetros, afetando a qualidade do ar em cidades vizinhas. Foi durante uma visita técnica à área degradada que Marina teve sua inspiração. Acompanhada pelo geólogo Dr. Roberto Carvalho, especialista em recuperação de solos, ela observava a imensidão árida quando uma pergunta surgiu espontaneamente. E se usássemos nossas cascas de maracujá para dar vida a esta terra morta? Dr. Carvalho, um homem experiente de 55 anos, que já havia tentado inúmeras técnicas de recuperação sem muito sucesso, inicialmente riu da sugestão. Marina, já tentamos de tudo aqui. Mudas especiais, correção química do solo, irrigação por gotejamento e hidrossemeadura. Nada funciona por muito tempo. O que te faz pensar que cascas de fruta seriam diferentes? Mas Marina havia estudado casos similares durante seu mestrado. Sabia que matéria orgânica em decomposição poderia melhorar a estrutura do solo, fornecer nutrientes essenciais e criar condições favoráveis para o estabelecimento de plantas pioneiras. As cascas de maracujá, ricas em açúcares, pectinas e minerais,
poderiam ser exatamente o que aquela terra precisava. Convencer a direção da Tropical Frutos não foi difícil. A possibilidade de se livrar dos resíduos gratuitamente, ainda por cima, contribuindo para um projeto de recuperação ambiental, parecia uma solução perfeita. O desafio maior foi obter as licenças ambientais necessárias. O projeto precisou passar por múltiplas instâncias: FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, IBAMA, Prefeitura Municipal e até mesmo o Ministério Público. Cada órgão exigia estudos específicos, garantias de que não haveria contaminação do solo ou da água subterrânea e planos detalhados de monitoramento. Depois de 8 meses de tramitação, em março de 2004, a licença foi finalmente aprovada. O projeto poderia despejar cascas de maracujá em uma área teste de 8 hectares, na antiga mineração, desde que seguisse protocolos rigorosos de segurança ambiental. Os primeiros caminhões chegaram numa manhã de outono, carregados com toneladas de cascas amareladas, que exalavam um aroma doce e intenso. Marina havia calculado que seriam necessárias cerca de 20.000 toneladas de material para formar uma camada uniforme de 50 centímetros sobre toda a área teste. O trabalho era árduo. Cada carregamento precisava ser espalhado manualmente por uma equipe de trabalhadores equipados com máscaras e luvas. As cascas, ainda úmidas do processamento, criavam uma pasta viscosa que grudava nos equipamentos e dificultava a movimentação. Em poucas semanas, a paisagem havia mudado dramaticamente. O que antes era terra nua e cascalho, agora estava coberto por uma camada espessa de cascas de maracujá. Vista de longe, a área parecia um tapete amarelo alaranjado, estendido sobre as cicatrizes da mineração. A transformação visual foi apenas o começo dos problemas. O aroma das cascas em decomposição, inicialmente doce e tropical, logo se transformou em algo muito mais intenso e desagradável. A fermentação natural dos açúcares criava um cheiro azedo que se espalhava por quilômetros, dependendo da direção do vento. Os moradores da região começaram a reclamar. Dona Aparecida, que morava numa fazenda vizinha há mais de 40 anos, foi uma das primeiras a protestar. Nunca vi coisa igual. O cheiro está insuportável. Não conseguimos nem abrir as janelas de casa. E as moscas? Meu Deus, nunca vi tantas moscas. Enxames de moscas da fruta, atraídas pelo aroma das cascas fermentando, criavam nuvens densas que tornavam impossível qualquer atividade ao ar livre nas proximidades. Abelhas, vespas e outros insetos também chegaram em massa, preocupando especialmente os proprietários rurais com crianças pequenas. A imprensa local não demorou a descobrir o caso. O jornal Folha de Serra do Cipó publicou uma matéria de primeira página com o título "Fábrica transforma área de conservação em lixão de frutas". A reportagem, acompanhada de fotos das pilhas de cascas cobertas de moscas, gerou indignação na população. A controvérsia ganhou proporções maiores quando chegou ao conhecimento da Associação dos Produtores de Frutas de Minas Gerais, presidida pelo influente empresário Carlos Eduardo Mendes. Mendes, que também era dono de uma processadora concorrente da Tropical Frutos, viu no caso uma oportunidade de prejudicar a rival. Isso não é ciência, é crime ambiental disfarçado, declarou Mendes em entrevista ao jornal Estado de Minas. Estão usando uma área de recuperação ambiental como depósito de lixo industrial, enquanto nossa empresa paga caro para descartar nossos resíduos de forma adequada. A acusação ganhou força quando ambientalistas locais se uniram ao coro de críticas. O movimento Verde Serra do Cipó, liderado pela bióloga doutora Luciana Ferreira, organizou manifestações e petições exigindo o fim imediato do projeto. Independentemente das intenções científicas, argumentava a doutora Ferreira, não podemos aceitar que áreas de conservação sejam usadas como atalho para o descarte de resíduos industriais. Isso cria um precedente perigoso
para todo o estado. Em dezembro de 2004, o Ministério Público Estadual decidiu intervir. O promotor ambiental, Dr. Fernando Augusto Silva, instaurou um inquérito civil para investigar possíveis crimes ambientais e determinar se o projeto estava realmente contribuindo para a recuperação da área ou apenas criando um novo tipo de poluição. As investigações revelaram algumas irregularidades menores nos procedimentos de licenciamento, suficientes para que o promotor entrasse com uma ação civil pública exigindo a suspensão imediata das atividades. Embora reconheçamos o potencial científico do projeto, declarou Dr. Silva, não podemos permitir que continue sem garantias mais sólidas de que não causará danos ambientais maiores do que os benefícios que pretende gerar. Em fevereiro de 2005, menos de um ano após o início das operações, um juiz da comarca de Serra do Cipó determinou a paralisação imediata do projeto. A Tropical Fruits foi multada em R$150 mil e obrigada a apresentar um plano de recuperação da área no prazo de 90 dias. A decisão judicial pegou Marina e sua equipe completamente de surpresa. Anos de planejamento e expectativas foram destruídos por uma liminar que durou menos de 2 páginas. A empresa, pressionada pelos custos legais crescentes e pela publicidade negativa, decidiu não recorrer da decisão. O local foi abandonado. As cerca de 15 mil toneladas de cascas de maracujá que já haviam sido despejadas ficaram para apodrecer sob o sol mineiro, sem qualquer tipo de monitoramento ou acompanhamento científico. Marina, frustrada e desacreditada profissionalmente, pediu demissão e mudou-se para São Paulo, onde conseguiu emprego numa consultoria ambiental. Dr. Roberto Carvalho aposentou-se no ano seguinte, amargurado pela experiência. Por quase 2 décadas, a área teste permaneceu esquecida. Placas de sinalização desapareceram. Cercas foram derrubadas por vândalos e o acesso ao local ficou cada vez mais difícil devido ao crescimento de vegetação nas estradas de terra. A imprensa parou de cobrir o caso. Os ambientalistas voltaram sua atenção para outras causas. Os moradores locais, com o tempo, esqueceram do cheiro ruim que os havia incomodado tanto. A natureza, silenciosa e paciente, começou seu trabalho de transformação. Em 2019, 15 anos após a paralisação do projeto, um jovem doutorando em ecologia da UFMG, chamado João Pedro Oliveira, estava revisando literatura científica sobre recuperação de áreas degradadas, quando se deparou com uma breve menção ao Projeto Maracujá em um relatório técnico de 2005. O documento, arquivado na biblioteca da faculdade, descrevia o projeto como interrompido prematuramente devido a questões legais e observava que nenhum estudo de acompanhamento foi realizado para verificar os efeitos de longo prazo da intervenção. Essa lacuna intrigou João Pedro. Como pesquisador dedicado ao estudo de técnicas inovadoras de restauração ecológica, ele não conseguia entender por que um experimento aparentemente promissor havia sido completamente abandonado pela comunidade científica. Decidiu investigar por conta própria. Depois de semanas procurando nos arquivos da FIAM e da própria Tropical Frutos, que ainda operava na região, conseguiu localizar as coordenadas aproximadas da área experimental. Em uma manhã de agosto, João Pedro partiu de Belo Horizonte em direção à Serra do Cipó, acompanhado por 2 colegas de doutorado e um GPS com as coordenadas do antigo projeto. O que esperava encontrar era, na melhor das hipóteses, alguma melhoria discreta na vegetação ou talvez sinais de que as cascas haviam ajudado a estabilizar o solo. Encontrar a área exata foi mais difícil do que imaginou. As estradas de acesso mal conservadas estavam quase intransitáveis. Referências geográficas mencionadas nos relatórios antigos haviam desaparecido. Foi apenas no 3º dia de busca que conseguiram localizar o que acreditavam ser o local correto. O que viram os deixou literalmente sem palavras. Diante deles se estendia não a terra devastada que esperavam,
mas uma floresta exuberante que parecia ter décadas de crescimento. Árvores de grande porte, jequitibás, ipês, jacarandás, aroeiras, formavam um dossel denso que filtrava a luz do sol em feixes dourados. O subbosque era rico e diversificado, com arbustos nativos, bromélias, orquídeas selvagens e uma variedade impressionante de plantas herbáceas. O contraste com as áreas vizinhas, ainda áridas e com vegetação esparsa, era absolutamente dramático. Era como se uma linha invisível demarcasse dois mundos diferentes. De um lado, a recuperação natural lenta e difícil, típica de áreas degradadas pela mineração. Do outro, um ecossistema vibrante que parecia ter sido transplantado de uma floresta madura. A primeira reação de João Pedro foi de incredulidade. Será que estavam realmente no local correto? Seria possível que cascas de maracujá pudessem ter causado uma transformação tão dramática? Para ter certeza, o grupo passou os dias seguintes fazendo medições GPS precisas e comparando-as com as coordenadas dos relatórios originais. Também fotografaram marcos geográficos, formações rochosas específicas, curvas de estrada, construções antigas que confirmavam inequivocamente que estavam no lugar certo. A floresta que crescera, onde antes havia sido despejadas, as cascas de maracujá, não era fruto da imaginação. Era real, vibrante e impossível de ignorar. De volta à universidade, João Pedro convenceu seu orientador, o renomado ecólogo Dr. Antônio Carlos Medeiros, a apoiar um estudo científico formal da área. Com financiamento da FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, organizaram uma expedição multidisciplinar, envolvendo especialistas em botânica, pedologia, ecologia animal e química ambiental. Durante 6 meses, a equipe realizou um levantamento detalhado da área. Os resultados superaram todas as expectativas. Diversidade florística. Foram identificadas 127 espécies vegetais diferentes na área tratada, comparadas a apenas 23 espécies na área de controle adjacente. Entre as espécies encontradas, 89% eram nativas do bioma cerrado, indicando uma recuperação verdadeiramente natural do ecossistema original. Estrutura florestal. A biomassa vegetal na área das cascas de maracujá era 340% maior que na área controle. Árvores com diâmetro superior a 20 centímetros eram 15 vezes mais numerosas, e algumas espécies haviam atingido alturas superiores a 25 metros. Qualidade do solo. As análises químicas revelaram uma transformação completa. O pH, originalmente muito ácido, 4,2, havia se normalizado, 6,8. Os níveis de matéria orgânica eram 500% superiores à área controle. Concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio, nutrientes essenciais para o crescimento vegetal, estavam muito acima dos encontrados em solos naturais da região. Fauna silvestre. Câmeras TRAP registraram a presença de 34 espécies de mamíferos, incluindo veados, queixadas, pacas e até mesmo uma onça parda. Mais de 180 espécies de aves foram identificadas, muitas delas indicadoras de ecossistemas maduros e bem preservados. Análise detalhada revelou como a transformação havia ocorrido. O processo, embora complexo, seguia uma lógica elegante. Fase 1, decomposição e condicionamento. Anos 1, 3. As cascas de maracujá, ricas em açúcares, pectinas e celulose, criaram um ambiente ideal para o desenvolvimento de comunidades microbianas. Bactérias e fungos decompositores se multiplicaram exponencialmente, iniciando a quebra da matéria orgânica e a liberação gradual de nutrientes. Fase 2. Melhoria do solo. Anos 3, 5. A decomposição das cascas adicionou toneladas de matéria orgânica ao solo compactado. Isso melhorou sua estrutura física, aumentando a porosidade e a capacidade de retenção de água.
Simultaneamente, ácidos orgânicos produzidos durante a decomposição ajudaram a neutralizar a acidez extrema do solo minerado. Fase 3. Colonização inicial, anos 5-8. Com o solo condicionado, sementes trazidas por pássaros e mamíferos começaram a germinar com sucesso. Espécies pioneiras, principalmente gramíneas e arbustos de crescimento rápido, se estabeleceram primeiro, criando microclimas mais favoráveis. Fase 4. Sucessão secundária, anos 8-15. À medida que as plantas pioneiras modificavam o ambiente, espécies mais exigentes começaram a se estabelecer. Árvores de médio e grande porte germinaram na sombra dos arbustos, iniciando a formação de um dossel florestal estruturado. Talvez o aspecto mais notável de toda a transformação tenha sido sua autonomia. Diferentemente dos projetos convencionais de reflorestamento, que exigem irrigação, adubação, controle de pragas e replantio constantes, a área das cascas de maracujá havia se recuperado completamente sozinha. Não houve qualquer intervenção humana por mais de 15 anos. Nenhuma muda foi plantada, nenhum fertilizante foi aplicado, nenhum sistema de irrigação foi instalado. A natureza, uma vez fornecidas as condições básicas, solo fértil e ausência de perturbações, havia feito todo o trabalho de recuperação. Dr. Medeiros, com mais de 30 anos de experiência em restauração ecológica, admitiu que nunca havia visto nada parecido. É como se as cascas de maracujá tivessem funcionado como uma receita mágica para despertar o potencial regenerativo que estava dormindo naquele solo devastado. Em 2021, João Pedro defendeu sua tese de doutorado sobre o projeto, intitulada Restauração Ecológica através de Resíduos Orgânicos, o caso das cascas de maracujá em área degradada pela mineração. O trabalho foi posteriormente publicado na revista internacional Restoration Ecology, causando impacto imediato na comunidade científica mundial. O artigo documentava não apenas a transformação extraordinária da área, mas também propunha uma metodologia replicável para usar resíduos agrícolas na restauração de terras degradadas. As implicações eram revolucionárias para um setor que tradicionalmente dependia de técnicas caras e de sucesso limitado. Uma das primeiras pessoas a entrar em contato com João Pedro após a publicação foi Marina Santos. Agora com 46 anos e trabalhando como consultora sênior em São Paulo. Ela havia lido o artigo com uma mistura de vindication e melancolia. Durante todos esses anos, carreguei a sensação de que tinha falhado, confessou Marina, durante um encontro em Belo Horizonte. Ver que nossa ideia não só funcionou, mas funcionou além dos nossos sonhos mais otimistas, é ao mesmo tempo gratificante e doloroso. Imaginem o que poderíamos ter aprendido se tivéssemos conseguido acompanhar o processo desde o início. Dr. Roberto Carvalho, já aposentado, mas ainda lúcido aos 72 anos, teve uma reação similar. Sempre acreditei no potencial do projeto, mas nunca imaginei que os resultados pudessem ser tão espetaculares. É uma lição de humildade. A natureza sabia o que fazer. Nós apenas precisávamos dar a ela as ferramentas certas. A descoberta não passou despercebida pelas autoridades ambientais. O mesmo Ministério Público, que havia paralisado o projeto em 2005, agora o reconhecia como um marco na história da restauração ambiental brasileira. Dr. Fernando Augusto Silva, o promotor que havia movido a ação judicial original, admitiu publicamente que a decisão de interromper o projeto havia sido um erro. Baseamos nossa decisão nas informações disponíveis na época e na pressão legítima da comunidade. Não tínhamos como prever os resultados extraordinários que se manifestaram ao longo do tempo. É uma lição valiosa sobre a necessidade de equilibrar precaução com abertura para a inovação científica. Em 2022, a área foi oficialmente declarada como Reserva Particular do Patrimônio Natural, RPPN, garantindo sua proteção permanente.
Uma placa comemorativa foi instalada na entrada, reconhecendo o local como Marco Histórico da Restauração Ecológica Brasileira. O sucesso documentado do projeto original inspirou dezenas de iniciativas similares em todo o Brasil. Universidades, ONGs e empresas começaram a experimentar com diferentes tipos de resíduos orgânicos para restaurar áreas degradadas. Na Bahia, pesquisadores da UEFS, Universidade Estadual de Feira de Santana, testaram cascas de mamão em áreas desertificadas do semiárido, obtendo resultados promissores. No Paraná, a UFPR desenvolveu um projeto usando bagaço de cana-de-açúcar para recuperar terras degradadas por monocultura intensiva. O caso mais impressionante ocorreu no Espírito Santo, onde a empresa de celulose fíbria, atual Suzano, começou a usar cascas de eucalipto, um resíduo antes problemático, para acelerar a recuperação de áreas de preservação permanente. Em apenas 5 anos, conseguiram restaurar mais de 2.000 hectares de Mata Atlântica com custos 60% menores que os métodos convencionais. A análise retrospectiva do projeto das cascas de maracujá revelou várias lições importantes para a ciência da restauração ecológica. A ciência é fundamental. Os resultados mais espetaculares só se manifestaram após mais de uma década. Projetos de restauração precisam ser planejados com horizontes temporais muito mais longos do que tradicionalmente considerado. A natureza é resiliente. Quando fornecidas as condições básicas adequadas, os ecossistemas têm uma capacidade extraordinária de autorrecuperação que supera qualquer intervenção humana planejada. Resíduos podem ser recursos. Milhões de toneladas de subprodutos orgânicos são descartados anualmente no Brasil. Uma fração significativa poderia ser redirecionada para projetos de restauração, transformando custos ambientais em benefícios ecológicos. A aceitação social é crucial. Mesmo projetos tecnicamente viáveis podem fracassar se não conquistarem o apoio da comunidade local. Comunicação clara e envolvimento comunitário são tão importantes quanto a ciência por trás da proposta. O reconhecimento internacional do projeto influenciou mudanças significativas na legislação ambiental brasileira. Em 2023, o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, aprovou uma resolução específica facilitando o licenciamento de projetos de restauração que utilizem resíduos orgânicos, desde que sigam protocolos científicos rigorosos. O Ministério do Meio Ambiente lançou o Programa Nacional de Restauração com Resíduos Orgânicos, PNRRO, com um orçamento inicial de R$ 500 milhões para financiar projetos similares em todos os biomas brasileiros. Hoje, quase 20 anos após o início do projeto original, a Floresta das Cascas de Maracujá continua evoluindo e amadurecendo. Estudantes de universidades de todo o mundo fazem peregrinações científicas ao local, que se tornou um laboratório natural para o estudo de sucessão ecológica acelerada. A área abriga agora mais de 200 espécies vegetais e serve como refúgio para animais ameaçados de extinção, incluindo o lobo-guará e o tamanduá-bandeira. É também fonte de sementes para outros projetos de restauração na região, criando um círculo virtuoso de regeneração ambiental. Marina Santos, que retornou a Minas Gerais em 2023 para assumir a direção do Centro de Restauração Ecológica da UFMG, visita regularmente a floresta que ajudou a criar. Cada vez que venho aqui me emociono. Ver esta exuberância nascer do que parecia ser apenas lixo me lembra por que escolhi esta profissão. O projeto das cascas de maracujá representa mais que um sucesso científico isolado. É símbolo de uma mudança fundamental na forma como enxergamos a relação entre resíduos e regeneração, entre descarte e renovação, entre o que consideramos inútil e o que pode ser transformador.
Em um mundo enfrentando crises simultâneas de mudanças climáticas, perda de biodiversidade e acúmulo de resíduos, a floresta de Serra do Cipó oferece uma visão de esperança. Prova que soluções elegantes e eficazes podem emergir quando paramos de ver problemas isolados e começamos a enxergar sistemas interconectados. Milhões de toneladas de resíduos orgânicos são produzidos diariamente no Brasil. Cascas de frutas, bagaços, aparas vegetais, que poderiam ser redirecionados para curar paisagens feridas em todo o território nacional. Não é apenas uma possibilidade técnica, mas uma necessidade urgente em um país que precisa restaurar mais de 12 milhões de hectares de áreas degradadas. Nas manhãs silenciosas, quando a névoa ainda paira entre as árvores da floresta de maracujá, é possível ouvir algo que vai além do canto dos pássaros e do farfalhar das folhas. É o sussurro da própria terra, lembrando-nos de sua capacidade infinita de perdão e regeneração. Porque se cascas descartadas de maracujá podem fazer brotar uma floresta exuberante onde antes só havia desolação, que outros milagres estão esperando para serem descobertos nos nossos restos, nos nossos rejeitos, no que consideramos sem valor. A natureza já nos deu a resposta. Cabe a nós, humanos, aprender a escutá-la.